Olá, ontem eu achei que tinha subido o vídeo com os comentários do primeiro episódio de Game of Thrones. E eu estou disposto a fazer um comentário por cada episódio daqui até o dia 14 por uma simples razão. Se nós fizermos uma contagem regressiva de agora até o dia 14, dá um episódio por dia. Nesses comentários eu quero falar daquelas frases que são mais impactantes, também das cenas que são mais... da cena que mais me marcou, talvez de uma cena desnecessária, e acompanhar 8 personagens durante toda a sua trajetória. Quem são eles? Os 3 Lannister, Cersei, Jaime e Tyrion. Os 4 Starks ainda vivos, que seriam Jon, Sansa, Arya e o Bran, além, obviamente, de Daenerys Targaryen. Aliás, Jon eu coloco como Stark ou como Targaryen? É spoiler? Eu espero que as pessoas que já estão por dentro disso, mas vamos lá. Sobre o primeiro episódio, que é um episódio de apresentação da série e dos personagens. Aliás, essa apresentação não fica só no primeiro episódio, mas vamos lá. Os 3 Lannister se colocam, digamos, como aparentemente o mal da história. Não, o Tyrion é só um fanfarrão, embora aquela conversa que ele tem com o Jon mostra que ele é um fanfarrão que tem uma visão mais ampla das coisas. O Jaime, sim, é um filho de um canalha, enfim, transa com a irmã, mata o rei, já se apresenta como regicida, não está nem aí para as coisas, e no final do primeiro episódio, por amor, tenta... a ideia dele era matar o Bran, né? Ele inclusive olha para a altura para ter certeza de que aquela altura mataria a criança. Arya é uma menina rebelde, Sansa é uma menina, digamos, certinha, com todas aquelas ideias e os sonhos de uma criança da idade dela, 13 anos naquele momento. Jon é um rejeitado, a gente começa já a ter uma certa empatia pelo Jon, que filho do Ned não consegue ter o apoio da madrasta, enfim. E Daenerys é uma moeda de troca. Então a apresentação dos personagens vai por aí. Como eu disse na passagem anterior, esse primeiro episódio tem algumas citações que são legais. Lei é lei, quando se justifica o fato de que o Ned tem que matar, tem que executar o fugitivo da guarda da noite. Lembra sempre daquela ideia de que a lei é imutável, a lei se explica por ela mesma. E não é assim. Na realidade, a lei é um contrato para aquele momento. Ele é continuamente mudado em função da situação e do tempo e do espaço que ele está inserido, e geralmente é o reflexo da vontade de quem faz as leis, e não da população em geral. Isso sim é quase imutável no que tange a lei. A lei é o reflexo da vontade daqueles que mandam naquele determinado momento. As leis eram feitas na época dos reis pelos próprios reis, e se o povo queria se rebelar com determinada lei, não acredito que possa, mas enfim, lei é lei, como se isso se auto-justificasse. Poderíamos entrar aqui na discussão da teoria geral do direito, como se existisse em algum momento uma lei que se explicasse por ela mesma, mas não. Outra citação é: um louco vê o que quer ver. Essa é do Ned Stark. Ele fala naquele momento em que o louco fala que viu que o fugitivo viu os White Walkers.
Isso é uma máxima legal, assim, a gente transforma a realidade naquilo que a gente quer. Tem um disco dos Titãs lá do fim dos anos 80, acredito eu, que diz: Jesus não tem dente no país dos banguelas. Tem um ditado popular que diz que em terra de cego quem tem um olho... Não é esse o ditado. O ditado enfim, não vou me lembrar exatamente o que se aplica a isso. O que importa é que é mais uma daquelas citações legais que mostram a realidade fática. Aliás, é um jeito de a série se aproximar da nossa vida. Uma coisa necessária nos roteiros é uma questão de identificação. E a gente se identifica muito com essas coisas quando, enfim, vê muita similaridade com a realidade e com a série. Aqui passa exatamente isso, aquela coisa de que a gente transforma a realidade e interpreta ela conforme nos interessa. Talvez o que eu vá fazer aqui da série seja exatamente isso, aquilo que me interessa. Por fim, tem uma citação do Tyrion, o bêbado fanfarrão, que diz: nunca se esqueça de quem você é. O mundo não esquecerá. Essa frase ele fala pro Jon, quando eles estão lá fora, enquanto está todo aquele jantar fervilhando lá dentro, lá fora o Tyrion e o Jon têm essa conversa. Nunca se esqueça do que você é, o mundo não esquecerá. Como se isso fosse uma armadilha para ele mesmo. Isso me parece mais uma daquelas humanizações dos dois, uma tentativa não, acho que é bem óbvio que usa de uma forma de começar a gente se aproximar desses dois personagens, né? O Tyrion, obviamente, ele começa com aquela ideia de fanfarrão, isso não agrada, mas por trás daquele cara que tem uma desculpa para ser desse jeito, tem um cara que pensa, e ele dá um sábio conselho. Além disso, é aquele personagem que eu vou para visitar a guarda da noite. Para quê? Porque ele é um cara que tem a vontade de investigar, de conhecer as coisas. Isso é bem bacana, nos aproxima. E última reflexão do episódio é: o que não se faz por amor. Acho que daqui dá para decorrer mais uma hora, mas eu não quero. Como eu disse, eu imaginei que isso fosse o ar ontem e estou refazendo hoje. A cena, obviamente, do mais marcante do episódio é o Bran caindo da torre, mas eu destacaria uma outra cena, se vocês puderem rever. O olhar da Cersei quando olha para todos os Starks enfileirados e quer demonstrar que aquilo é, de certa forma, enfadonho para ela. Aquela pequena cena, aquele pequeno olhar de meio segundo diz muita coisa, talvez tudo que a gente precise saber sobre aquela cena e a relação da Cersei com aquele momento. Aquilo é digno de aplauso. Vamos ao episódio 2?